Minha namorada, 24F, ficou brava quando eu, 25M, não senti simpatia suficiente quando descobri que o cara com quem ela teve um caso emocional morreu. Ela me chamou de sem coração e ainda não fala comigo até agora. Só para deixar claro, estamos namorando há mais de 5 anos e as coisas mudaram muito desde o caso. Não estou dizendo que o que ela fez foi ok, mas perdoei minha namorada desde então. Cerca de 4 meses depois do nosso relacionamento, ela era próxima de um cara da universidade. Eles tiveram um caso uma vez, mas continuaram amigos. Li uma conversa entre ele e ela uma vez, e descobri o que estava acontecendo. De qualquer forma, isso foi há 5 anos. Basicamente, o cara ainda gostava dela. Ela não gostava, mas flertava de volta. Semana passada, o cara caiu de um prédio enquanto subia ou algo assim. Aparentemente, ele perdeu o equilíbrio enquanto subia em guindaste por algum motivo. Não sei, eu sabia que ele gostava desse tipo de coisa de escalar prédios para ter vistas. Vou presumir que vocês sabem do que estou falando. Minha namorada me disse que ele faleceu assim que cheguei do trabalho. Foi assim que a conversa aconteceu. Ela, D, morreu ontem. Eu, é? Pobre sujeito, ele estava pedindo por isso. Ele não fazia aquelas coisas estúpidas de parkour? Ela, o que diabos há de errado com você? Ele deixou uma irmã, uma mãe e um pai. Quão sem coração você pode ser? Não estou feliz que o cara morreu e também não estou triste. Só me sinto bem com isso. Eu não o conhecia o suficiente e ele nunca se desculpou pelo que fez comigo. 3 anos atrás, eu provavelmente teria rido porque eu queria que isso acontecesse. A raiva que eu sentia por ele era tão grande. Eu entendo que minha namorada costumava ser próxima dele, mas eles não se falam desde que ela o cortou da vida dela, então não entendo por que ela está ficando tão emotiva. Não é minha culpa que ele morreu, não é minha culpa que eu não esteja chorando muito. Eu choraria muito se fosse uma criança, mas um adulto que convenceu minha namorada a me trair, nunca se desculpou por isso e agora está subindo em guindastes para se divertir? Não. Para completar, ele era um babaca com todo mundo, incluindo nossos professores, no ensino médio. Ele também zombava de mim por causa da minha altura. Não vejo nada de errado no que fiz, mas sinto falta da minha namorada. TL, doutor, o cara com quem minha namorada me traiu emocionalmente faleceu. Eu não senti nada e disse a ela que ele estava pedindo por isso. Ela ficou brava e me chamou de sem coração e não fala mais comigo. Atualização. O cara com quem minha namorada me traiu emocionalmente faleceu. Eu não senti nada e disse a ela que ele estava pedindo por isso. Ela ficou brava e me chamou de sem coração e não fala mais comigo. Atualização. Agradeço a opinião de todos sobre o assunto. Depois de sair desta conta, fui até minha namorada em nosso quarto e a vi chorando enquanto olhava para o telefone. Ela encontrou fotos deles juntos quando ainda eram namorados. Só de digitar isso me dá enjoo. A visão dela em um desastre emocional simplesmente me fez desmoronar. Perguntei se poderíamos conversar amanhã e tudo o que ela disse foi um tênue sim. Bem, nós tivemos essa conversa. E ela admitiu ter se apaixonado por ele durante o caso e não ter superado por cerca de 7 a 8 meses enquanto estávamos juntos. Ela me disse que nunca sentiu nada por ele durante esse tempo. Isso também significa que ela manteve contato com ele todo esse tempo por meio de pequenas conversas no Facebook. Vou dar alguns pontos para o reditor que sugeriu que talvez ela tivesse tido contato com ele antes mesmo de sua morte. Pedi desculpas pelo que disse, mas estou terrivelmente magoado. Ela mentiu para mim esse tempo todo. Não vou mais pedir ela em casamento. Ela quebrou minha confiança e ainda continua desleal depois de todos esses anos e depois de tudo que já fiz por ela. Passamos por tantas coisas. Eu tinha quase certeza de que ela era a pessoa certa para mim. Ela me implorou para perdoá-la e ficar, mas não sei mais. Ela também me disse que, mesmo que eles mantivessem contato, ela nunca mais sentiu nada por ele. Ela apenas disse que ele era um cara legal. Estou hospedado na casa de um amigo hoje à noite e vou me mudar do nosso apartamento em breve. Tirei um dia de folga no trabalho e minha vida virou uma merda. Não sei por onde começar.
Nem sei se terminamos ou não. Tudo que sei é que estou questionando tudo no momento. Não quero me mover, não quero comer. Simplesmente não consigo. Estou com muita saudade dela e estou tentado a voltar para casa, mas também estou bravo e com medo de acabar machucando-a assim que a vir. Ela tem tentado me alcançar e perguntado quando eu vou para casa, como se eu tivesse saído apenas para trabalhar. Não se preocupem, amigos. Eu vou ficar bem. Só queria ter terminado com ela assim que descobri o caso, para não ter que passar por tudo isso de novo. Tudo parece um sonho para mim. Sei que minha reação à morte dele foi dura, mas não mereço nada disso. Atualização. Vou assumir que ninguém daqui vai saber da história, mas o título resume tudo. Minhas postagens foram deletadas no Reddit e me sugeriram vir aqui para obter apoio. Editei uma releitura dos 2 primeiros posts. Tudo que sei é que ela escolheu me trair, mesmo quando deixei claro que o queria fora de nossas vidas. Agora estou na casa de uma amiga e ela está me ligando e mandando mensagens, tendo até a audácia de ligar para meus pais e exigir que eles me digam para retornar a ligação. A dor é muito forte agora. Não comi nada desde então. Acho que não consigo. Não quero fazer nada, nem me mover. Quero ficar na cama e dormir até tarde pelo resto da minha vida. Tudo me lembra dela. 5 anos da minha vida desperdiçados. Todo o dinheiro, o tempo, nosso apartamento que estou planejando dar a ela porque ela não tem mais ninguém. Eu odeio isso. O que eu fiz para merecer isso? Edição. Olá a todos. Li todos os comentários e gostaria de agradecer a todos pelas palavras gentis. Esses últimos dias foram muito difíceis para mim. Só dormi quase 3 horas ontem à noite e agora é meia-noite. Não vou pensar em voltar com ela. Estou tentando ficar bem. Atualização final. 1 mês depois. O cara com quem ela teve um caso emocional morreu. Já faz mês desde que aconteceu a maior tempestade de merda da minha vida. Nunca estive tão destruído, tão emocionalmente drenado e traumatizado. Minha ex-namorada decidiu se mudar do apartamento há pouco mais de uma semana. Nós dois assinamos um acordo de que o apartamento se torna meu. Essa foi a última vez que a vi. Nada de grande aconteceu, exceto os amigos dela me convencendo a não terminar. Idiotas estúpidos. Ela ainda está tentando voltar para mim, mas estou lentamente começando a me curar e a aceitar o fato de que o capítulo dela no meu livro acabou, então a porta dela para mim agora está trancada. Atualmente, estou vendo alguém para me ajudar a superar isso e acho que está funcionando. Tentei algumas coisas e até fui saltar de paraquedas. Foi bom. Pensar nela ainda me machuca profundamente, mas tenho certeza de que vai passar. Estou esperançoso no momento. Talvez ficar sozinho não seja tão ruim assim. Isso me fez reconectar com muitos amigos e familiares. Obrigado a todos pela ajuda e pelos conselhos. Pode parecer pouco para algumas pessoas, mas sua compreensão e palavras me deram conforto. Não se esqueça de deixar o like. Próximo relato. Minha noiva, 30F, e eu, 36M, estamos tendo sérios problemas depois que a irmã dela interferiu nos problemas da minha família. Conta descartável, por razões óbvias. Minha noiva e eu estamos juntos há 3 anos e meio, noivos há 18 meses e vamos nos casar em maio. Eu achava que as coisas estavam maravilhosas, mas nos deparamos com um grande problema. Eu trabalho na indústria de transporte e estava longe de casa na maior parte disso. Desculpe pelo longo post, tenho muito contexto que me levou a isso. Um pouco de história: minha irmã e minha noiva eram melhores amigas durante nosso relacionamento. Sou muito próxima da minha irmã e dos meus pais. Minha noiva é muito próxima da irmã dela, e nós pensávamos em todos como nossas próprias famílias. Recentemente, neste último ano, minha irmã deixou seu marido abusivo mentalmente por outro cara. Seu novo cara tem um passado ruim e ficha criminal, e com razão, todos são céticos em relação ao cara. Mas o relacionamento da minha irmã com seu novo namorado é uma coisa totalmente diferente, que eu não vou entrar, não é da minha conta, desde que ela esteja segura e feliz. Desde que ela está com esse cara novo,
minha noiva tem falado muito sobre sua opinião sobre ele, que ele é um criminoso. Isso colocou uma pressão na amizade deles, é claro. Há pouco mais de 3 semanas, enquanto eu estava planejando o casamento, minha noiva me disse que não queria o namorado da minha irmã em nenhuma das festividades do nosso casamento. Ela disse que iria abordar minha irmã sobre isso. Poucos dias depois, ela ficou com medo e me pediu para confrontá-la sobre isso. Eu disse a ela que lidaria com isso. Sabendo que esse pedido feriria os sentimentos da minha irmã, pedi conselhos à minha mãe sobre como lidar com a situação e a melhor forma de abordar minha irmã sobre isso. Minha mãe ficou chateada com isso e teve medo de que se eu perguntasse isso à minha irmã, isso prejudicaria meu relacionamento com ela. Eu sabia que isso feriria sentimentos, mas queria tentar encontrar um meio-termo em algum lugar nisso tudo. Depois da conversa com minha mãe, contei à minha noiva como foi, e que isso deixou minha mãe chateada. Eu queria dar tempo para todos se acalmarem, pois ainda temos 3 meses até a data do casamento. Pedi à minha noiva que fosse paciente, pois esse não era um assunto fácil de abordar. Minha noiva não ficou nada feliz com a reação da minha mãe, e também ficou chateada. Mais tarde naquela noite, minha noiva e sua irmã fizeram uma longa ligação pelo FaceTime, e desabafaram com ela sobre suas frustrações. Isso se torna um problema mais tarde. Alguns dias se passaram, sem que eu soubesse, minha mãe conversou com minha irmã e concordou em não levar o namorado dela. Nesse ponto, eles não tinham contado nem para minha noiva nem para mim sobre isso. Então, o ex-marido da minha irmã recebeu uma mensagem anônima no Facebook contando como minha irmã o traiu e o deixou por um criminoso. Estava cheio de meias-verdades e suposições, e coincidentemente, as poucas verdades que incluía eram coisas que minha irmã só tinha contado para 2 pessoas, minha mãe e minha noiva. Quando o ex-marido contou à minha irmã sobre a mensagem, a merda atingiu o ventilador. No dia seguinte, eu não sabia da mensagem anônima, até que minha noiva me disse que tinha que me contar algo. Ela me disse que sua irmã enviou uma mensagem anônima para o ex-marido da minha irmã dizendo a ele o que ela achava que era verdade. A minha noiva disse que ela só desabafou com a irmã e que a irmã dela assumiu a responsabilidade de contar ao ex-marido. A mensagem incluía coisas que só foram ditas para minha mãe e minha noiva, então é claro que o suspeito número 1 era minha noiva como o culpado da mensagem, mas ninguém pensou que ela fosse capaz disso. Eu disse à minha noiva que seria melhor se a irmã dela confessasse e limpasse o nome das finanças. Ela ficou chateada com tudo isso, mas concordou e conversou com a irmã. Na manhã seguinte, acordei com uma tempestade de mensagens de texto em grupo. A irmã da minha noiva confessou em um bate-papo em grupo, incluindo eu, minha noiva, minha irmã e minha mãe. Ela confessou e se explicou, e como você pode esperar, houve algumas palavras acaloradas no início, mas parecia que as coisas estavam sendo esclarecidas. Isso foi até minha noiva decidir que era uma boa ideia ficar bêbada e dar uma bronca em todo mundo. Bem, então virou apenas minha noiva contando para minha mãe e minha irmã o quão horríveis elas são nessa provação toda e o quanto minha noiva odiava o namorado da minha irmã. Isso continuou por algumas horas de mensagens. Acordei na manhã seguinte para descobrir tudo isso. No começo, fiquei confuso e chateado tentando descobrir o que aconteceu e tentando manter a paz entre minha família e minha noiva. Ela acha que fiquei do lado da minha família e não dela, quando eu estava do lado dela até ela ter o ataque de bêbada. Minha noiva até riu sobre minha família estar chateada. Isso foi há 2 semanas, exatamente hoje. Na semana seguinte, não conversamos muito. Algumas palavras acaloradas, mas concordamos em dar um tempo para esfriar e tentar chegar a esse ponto de equilíbrio. Depois de uma semana, sem que eu soubesse, minha mãe veio tentar conversar com minha noiva sobre as coisas. A minha noiva estava na garagem saindo para o trabalho quando minha mãe chegou e minha noiva disse que não podia falar naquele momento. Mais tarde naquela noite, a noiva enviou uma enxurrada de mensagens furiosas para minha mãe, culpando-a por tudo. Tenho uma suspeita de que a minha noiva estava bêbada de novo durante isso. Como trabalho em navios, eu estava fora da cidade. Eu tinha saído do trabalho mais cedo especificamente para voltar para casa e resolver as coisas, pois é difícil fazer essas coisas estando fora por tanto tempo. Isso foi 11 dias depois da mensagem anônima, e eu estava no aeroporto a caminho de casa. Nesse ponto,
Pensei que as coisas estavam se acalmando e que poderíamos conversar calmamente. Recebi várias mensagens da noiva sobre como ela se recusou a me buscar no aeroporto e queria ficar no quarto de hóspedes quando eu chegasse em casa. Meus pais acabaram me pegando no aeroporto. Foi quando descobri sobre as mensagens furiosas que a noiva havia enviado para minha mãe na noite anterior. Cheguei em casa e finalmente tive uma conversa com a noiva há 3 dias. Pelo que ela diz, ela não se arrepende e se recusa a se desculpar pela maneira como agiu. Ela sinceramente acha que sua irmã estava certa em enviar a mensagem anônima. Nós dois concordamos em parar de falar sobre isso por um dia, antes que um de nós fique chateados e evite que isso se transforme em uma briga de gritos. Já faz 3 dias e mal falamos um com o outro em casa. Eu, pessoalmente, não posso ficar parado e deixar alguém machucar minha família intencionalmente. Conversei com minha família sobre isso, eles estão dispostos a dar outra chance à minha noiva em meu nome. Minha noiva diz que se recusa a ficar perto da minha família e acha que escolhi o lado deles, enquanto tento manter a paz entre todos. Existe alguma maneira de abordar isso e ainda manter minha família e minha noiva? Atualização. Bem, primeiro, gostaria de agradecer a todos que responderam ao meu post original. Algumas das respostas foram um pouco duras, mas olhando para trás, era exatamente o que eu precisava ouvir. Terminei com minha noiva há quase 2 semanas, e quando nos sentamos para conversar, ela ainda estava inflexível de que o que sua irmã fez foi a coisa certa e não se importava que isso machucasse minha família. Ela não se desculpou, não demonstrou remorso ou qualquer tipo de sinal de que estaria disposta a trabalhar comigo nisso. Isso me deixou sem escolha a não ser terminar com ela. Os primeiros dias foram tranquilos, muito choro e dormir em quartos diferentes, sem discussões ou brigas. Então ela foi ficar na casa de uma amiga 2 dias depois, e foi aí que as coisas pioraram. Ela voltava propositalmente para casa somente quando eu não estava lá, e levava a irmã com ela. Levou mais algumas coisas de casa do que combinamos, e a irmã dela decidiu que meu sofá era um ótimo lugar para trocar uma fralda suja para seu bebê, inclusive deixando uma fralda suja vazando no sofá para eu encontrar. Então, nos dias seguintes, começou uma campanha de difamação nas redes sociais e mentiras contadas a amigos. Eu mesmo fiquei quieto nas redes sociais em relação ao término e mantendo distância tentando deixar as coisas esfriarem. Agora bloqueei minha agora ex-noiva em todas as plataformas, incluindo e-mails, pois não era nada além de ela tentando me arrastar para uma discussão que não levaria a lugar nenhum. Obrigado, gentis editores, que me ajudaram a ver a luz. Eu tinha um palpite de que as coisas não estavam tão boas assim, mas eu precisava de alguém estranho para me dizer para tirar a cabeça da minha bunda. Edit, obrigado pela prata, prêmios e palavras gentis. Depois de ler todos esses comentários, me sinto muito melhor sobre tudo. Agradeço muito.